Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Chegamos à nossa sexta aulinha do assunto de conjuntos. Eu preparei para essa aula de hoje foi a resolução de alguns exercícios relativos a todas as aulas que nós estudamos até agora. Se você ainda não assistiu às aulas, caiu aqui de paraquedas, convido vocês a assistirem essas aulas primeiramente para vocês terem noção do assunto, para depois a gente poder resolver os exercícios, beleza? Antes de mais nada, peço que vocês deixe o teu like no vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer. E também peço que, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que rolarem aqui no canal. Então, ó, essa primeira questão, ela vai dizer o quê? É uma questãozinha da PUC, que vai dizer, ó, se A, B e A inter B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, qual é o número de elementos do conjunto A união B? Isso aí a gente viu em uma das nossas aulinhas, que dizia exatamente o seguinte: o número de elementos da união de dois conjuntos era dado exatamente pelo quê? Número de elementos do conjunto A mais número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção dos dois conjuntos. Tendo posse dessa informação, ficou muito fácil, porque ele quer o número de elementos do conjunto A união B, que é exatamente essa primeira informação aqui. Então, o número de elementos do conjunto A união B. E aí ele dá no problema o número de elementos do conjunto A, que é igual a 90, número de elementos do conjunto B, que é igual a 50, e dá também o número de elementos da intersecção desses dois conjuntos, que é igual a 30. Então, pronto, ó, substituir cada coisinha nos seus respectivos lugares. Agora, basta a gente operar. Perceba, 50 menos 30 dá igual a 20. 20 mais 90, 110. Então, isso quer dizer que o número de elementos da união do conjunto A com o conjunto B é de 110 elementos. Alternativa certa, letra D. Esse segundo exemplo da FATEC vai ser o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Ele vai dizer o seguinte: o conjunto A tem 20 elementos, a intersecção do conjunto A com o conjunto B tem 12 elementos, e a união desses dois conjuntos tem 60 elementos. Qual é o número de elementos do conjunto B? É um exemplo bem parecido, né? Enquanto lá no outro ele dava o número de elementos do conjunto A, do conjunto B e da intersecção desses dois conjuntos, e pedia o número de elementos da união, aqui ele dá o número de elementos do conjunto A, da intersecção do conjunto A para o conjunto B, dá o número de elementos da união e quer o número de elementos do conjunto B. Então, novamente, minha gente, vai ser um joguinho de substituição. Primeiro, vamos lembrar como é a formulazinha? Número de elementos da união do conjunto A para o conjunto B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção desses dois conjuntos. O número de elementos da união é igual a 60. O número de elementos do conjunto A igual a 20. Número de elementos do conjunto B, estou atrás. E o número de elementos da intersecção é exatamente igual a 12. Perfeito. Substituímos cada coisinha. Agora a gente opera. Veja, 20 menos 12 dá igual a 8. Então, nós teremos 60 é igual a 8 mais o número de elementos de B. Veja, o 8 está positivo, passa lá para o primeiro membro negativo. Então, teremos 60 menos 8 igual ao número de elementos de B. Então, isso vai implicar o quê? Que o número de elementos de B é igual a quanto? Quanto é 60 menos 8? 52, né? Então, aqui nós iremos obter como resposta certa a alternativa E. Esse terceiro probleminha que eu trago para vocês é um probleminha da UESC. Esse probleminha vai dizer o seguinte, já é um probleminha um pouco diferente, né? Enquanto os dois primeiros ele pedia relativo ao número de elementos da união, da intersecção, aqui já vai ter uma pequena diferença, eu tenho certeza que vocês vão entender. Ele já vai trabalhar agora aqui com os diagramas de Venn. Se vocês tiverem assistido às aulinhas anteriores, você deve ter visto como a gente trabalhou com a união e intersecção de dois conjuntos dentro do diagrama de Venn, né? A gente explorou diversas situações, e são essas situações que nós iremos trabalhar nesse probleminha. Ele vai dizer exatamente o seguinte: em um grupo de estudantes, verificou que 310 leram apenas um dos romances, A ou B. 270 leram o romance B.
80, os dois romances A e B. E 340 não leram o romance A. O número de estudantes desse grupo é igual a quanto? Beleza. Então, veja, eu vou começar aqui de uma informação que eu acredito que é a mais fácil, que é exatamente essa daqui, ó. 80 leram os dois romances, A e B. Lembram da definição de intersecção? Que eram os elementos que estavam no conjunto A e no conjunto B? Então, essa informação aqui é relativa à intersecção dos dois conjuntos. Então, geralmente, quando a gente trabalha esses probleminhas aqui que vai envolver o diagrama de Venn, é primordial que a gente comece sempre da intersecção. Então, por exemplo, como aqui eu tenho dois conjuntos, eles possuem intersecção, como é que seria essa representação no diagrama de Venn? Seria exatamente algo parecido com isso aqui, ó. Conjunto A e aqui o conjunto B. Conjunto A e o conjunto B. A gente sabe que a intersecção possui 80 elementos. Beleza. E aí, perceba, ele dá as seguintes informações. 310 leram apenas um dos romances, A ou B. E algo que a gente conversou em aula foi exatamente o quê? Sobre, né, essas regiões aqui, ó. Essa e essa daqui. Essa daqui a gente discutiu que é aquela região que são elementos que estão apenas no conjunto A. Não tem nenhuma relação com o conjunto B. Da mesma forma, aqui é uma região onde tem elementos apenas do conjunto B. Nenhuma relação com o conjunto A. Né? Então, quando ele fala ali, ó, 310 leram apenas um dos romances A ou B, então isso quer dizer que se eu juntar a galera que está desse lado aqui com a galera desse lado de cá, nós temos os 310. Como eu não sei quantas são, né, quantas pessoas são, né? Então, vou chamar aqui de X o número de pessoas que leram apenas o romance A e de Y aqueles que leram apenas o romance B. Para vocês entenderem por que a gente vai juntar, a gente pode tomar como analogia a ideia de união de conjuntos que a gente viu, que era exatamente aqueles elementos que estão em A ou em B, e a união era juntar, né? Então, a mesma coisa aqui, como ele quer aqueles que estão apenas em A ou B, então quer dizer, apenas em A ou B, então iremos juntar essas duas informações aqui, x mais y igual a 310. Beleza. A segunda informação, ele diz que 270 leram o romance B. E é importante que vocês percebam, atenção, na forma como ele coloca isso daí. Veja, 270 leram o romance B. Ele não fala assim, ó, 270 leram apenas o romance B. Porque se ele dissesse isso, nós já teríamos a informação do valor do Y, que seria 270. Mas não é isso que acontece. Né? Porque quando ele diz que ele leu o romance B, ele não excluiu a possibilidade de ter dentro desses 270 gente que também leu o romance A. Então, dentro desses 270, vai ter aquela galera que leu apenas o B e vai ter aquela galera que leu também o romance A. Então, nós podemos afirmar o quê? Que esse 270 é composto daquele Y, que leu apenas B, e daqueles 80 que leram, além do romance B, leram também o romance A. Então, isso aqui vai dar o 270. Beleza. E a última informação é que 340 não leram o romance A. E aí vem a seguinte ideia, peraí, ele não leu o romance A, só tem duas possibilidades. Ou ele leu o romance B, obviamente somente o romance B, ou ele não leu nada, né? Ou seja, esses 340 ou está incluído aqui nesse Y, ou na galera que não leu nada. Onde é que está essa galera? Fora do diagrama. Então, essa galera aqui eu irei chamar de Z. Então, esses 340 está incluído nesses Y, né, que é a galera que leu apenas o romance B, junto do Z, né, que não leu nada. Veja, esse Y realmente não leu A, e esse Z não leu nenhum dos dois, então obviamente também não leu o romance A. Então, se eu juntar essas duas informações, nós teremos os 340 citados no problema. Belezinha? Usamos todas as informações, agora podemos fazer os devidos cálculos para descobrir cada uma dessas informações, né? Então, a primeira, de onde eu vou partir, vai ser da segunda, que é a mais fácil, que é onde eu tenho apenas uma incógnita. Veja, y mais 80 igual a 270. Para eu descobrir o y, faço o quê? Pego 80, passo para o segundo membro, dividindo, né? E nós teremos o quê? Y igual a 270 menos 80.
Quanto é que dá 270 menos 80? Veja, 270 menos 80 dará exatamente 190. Então, nós já descobrimos o número de pessoas que leram apenas o romance B. Em cima dessa informação, a gente consegue achar as outras. Por exemplo, eu posso pegar essa informação e substituir aqui na primeira. A gente vai ter o seguinte, ó, x mais 190 igual a 310. Isso quer dizer o quê? Que o x é igual a 310 menos 190. Vamos resolver aqui no cantinho, ó. 310 menos 190. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 9 não tem como. Pede emprestado aqui fica 2, aqui fica 11. 11 menos 9 dá 2. 2 menos 1 vai dar exatamente 1. Então, a gente já descobriu que o número de pessoas que leram apenas o romance A é igual a 120 pessoas. E quantas não leram nada? Eu vou ter que substituir agora nessa última informação. Exatamente o quê? Y mais E igual a 340. Então, se o Y é 190, então nós teremos 190 mais o Z igual a 340. Isso quer dizer que o Z é igual a 340 menos 190. Efetuando essa subtração, nós iremos obter exatamente 150. Qual é a pergunta que ele traz no problema? Qual é o número de estudantes desse grupo? Agora ficou fácil. Por quê? Porque eu tenho o número de estudantes que leram apenas o romance A, os dois, apenas o B e não leram nada. Então, basta eu juntar todas essas informações. Então, seria o quê? 120, que é o valor do X. Peraí, deixa eu mudar a cor da canetinha. Minuto. Então, 120, que é o valor do X, mais 80, mais o valor do Y, que é 190, mais o valor do Z, que é igual a 150. Então, basta a gente somar todo mundo que aí está. 120, 190, 150 e o 80. Então, veja, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Aqui, 8 mais 2, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 5, 24. 4 que sobe 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós teremos que o número de estudantes desse grupo é de 540 estudantes, né? 540 alunos. Resposta certa, alternativa D. Se você está entendendo tudo até agora, então peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que aparecerem aqui no canal. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. E essa última questão também é uma questão muito boa da UFMA. Ele vai trazer o seguinte, é uma questão de detetive. Em um homicídio praticado na rua X, a polícia fez as seguintes anotações no boletim de ocorrência sobre as pessoas encontradas no local do crime. Então, nós temos aí, temos 5 mulheres, onde 5 pessoas usavam óculos, 4 homens não usavam óculos e 2 mulheres usavam óculos. Considerando que todas as pessoas encontradas no local do crime são suspeitas, então, quantos são suspeitos? Ou melhor, quantas pessoas foram encontradas no local do crime, né? Então, a gente já pode perceber uma coisa aqui. Peraí, nós temos um conjunto de homens e um conjunto de mulheres. Obviamente, esse conjunto não vai ter intersecção, não vai ter relação entre eles. Então, nós podemos fazer aqui 2 conjuntos disjuntos, né? De um lado vai estar os homens e do outro lado vai estar as mulheres. Beleza. Ele já diz aqui para nós que nós temos 5 mulheres, né? Então, aqui dentro desse conjunto aqui, nós temos 5 elementos. E ele também fala assim, 5 pessoas usavam óculos. E ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz que 2 mulheres usavam óculos. Então, veja, 2 mulheres usavam óculos. Veja que dentro do conjunto de mulheres, nós temos um outro conjunto dentro dele, que é o conjunto das mulheres que usam óculos. Então, podemos dizer que esse conjunto é subconjunto do conjunto de mulheres. Então, aqui dentro, nós vamos ter um conjunto. Eita, que tá pequenininho demais. Então, aqui dentro, nós teremos o conjunto das mulheres que usam óculos. E ele diz que aqui dentro nós temos duas mulheres. Então, se temos 2 aqui, então quer dizer que aqui fora, né, que é o conjunto de mulheres que não usam óculos, são 3. Ok, que vai totalizar exatamente as 5 mulheres.
Então, a primeira informação e a última, nós já usamos. Mas ao mesmo tempo que a gente usa a última, a gente consegue usar a segunda, porque ele diz que 5 pessoas usavam óculos. Espera aí. Se 2 mulheres usavam óculos, isso quer dizer que nós temos 3 homens que usam óculos. Então, novamente, usando a mesma analogia, aqui dentro nós vamos ter também um subconjunto, né, do conjunto de homens, que é aquele conjunto dos homens que usam óculos, né? Dentro desse conjunto nós teremos quantos elementos? 3. Por quê? Porque se 2 mulheres usavam óculos e são 5 pessoas no total, né, que usam óculos, então nós teremos 3 homens que usam óculos. E ao mesmo tempo ele diz que 4 homens não usam óculos. Lembra que eu falei das mulheres aqui fora? Aqui é onde tinha as mulheres que não usavam óculos. Aqui fora também é o número de homens que não usam óculos, ou seja, 4 pessoas. Então veja, quantos homens nós temos nessa cena do crime? 3 que usam óculos e 4 que não usam. Um total de 7 homens. E de mulheres? Nós temos 2 que usam óculos e 3 que não usam óculos. Ou seja, um total de 5 mulheres. E qual é o total de pessoas na cena do crime? 7 homens mais 5 mulheres, nós teremos 12 pessoas na cena do crime. Beleza, galera? E aí, gostou dessa aula? Conseguiu compreender todos os problemas que a gente fez aqui? Então, se você compreendeu, eu vou pedir algumas coisinhas para vocês. Primeiro, não deixou o teu like ainda? Então deixa aí agora, ajuda o canal a crescer, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E também peço que vocês sigam as nossas redes sociais para ficar antenado de tudo que acontece aqui no canal e para receber dicas semanais de matemática, desafios semanais. Nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @DanielMatemática2019. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!